Vamos então resolver um conjunto de 6 exercícios de autoavaliação, preparação para o teste. Vamos começar então pelo primeiro exercício, que é este que está localizado aqui na parte de cima do lado esquerdo. O enunciado é o seguinte: dos 45.230 espectadores presentes num estádio para assistir a uma partida de futebol, 640 foram entrevistados por 10 entrevistadores sobre 8 marcas de equipamentos desportivos. A amostra deste estudo corresponde aos 45.230 espectadores, ou corresponde aos 640 entrevistados, ou aos 10 entrevistadores, ou às 8 marcas de equipamentos desportivos. Portanto, isto é o que se pretende analisar. Vamos ver a situação caso a caso, vamos justificar porque é que pertence ou não pertence, e vamos começar então pela linha A. Aos 45.230 espectadores, será que isto corresponde à amostra? Para já vamos analisar qual é o universo ou a população estatística do nosso estudo. A população serão os 45.230 espectadores presentes no estádio. São todos os espectadores presentes no estádio. A amostra qual será? Será exatamente os 640 espectadores. São aqueles que vão ser entrevistados sobre o inquérito de opinião. Portanto, o conjunto da população é o conjunto constituído por todos os espectadores presentes no estádio, e a amostra é o conjunto constituído por 640 dos espectadores presentes no estádio. Portanto, neste caso, a amostra deste estudo não corresponde aos 45.230 espectadores, porque estes são a população do estudo, não é? A linha B, será que corresponde aos 640 entrevistados? Como nós já vimos, a amostra deste estudo corresponde aos 640 espectadores presentes no estádio entrevistados. Portanto, está correto. Esta é a nossa resposta. A linha C, será que a amostra corresponde aos 10 entrevistadores? Claro que não. A amostra deste estudo não corresponde aos 10 entrevistadores, porque estes são aqueles que efetuam o inquérito aos 640 selecionados. Portanto, existem 10 entrevistadores que vão entrevistar, inquirir no fundo os 640 espectadores sobre aquele inquérito de opinião. A linha D, será que as 8 marcas de equipamentos desportivos correspondem às amostras? Claro que não. Portanto, a amostra deste estudo não corresponde às 8 marcas de equipamentos desportivos, porque estas são o tema para a pesquisa de opinião aos 640 espectadores selecionados. O inquérito de opinião pretende analisar efetivamente qual é a opinião de cada um dos espectadores sobre as 8 marcas de equipamentos. Portanto, as 8 marcas de equipamentos não correspondem à amostra. Vamos então ao segundo exercício, cujo enunciado é o seguinte: se quisesses fazer uma pesquisa sobre os hábitos alimentares das pessoas de uma cidade, qual das seguintes amostras seria a mais adequada? Seria 100 pessoas que passeavam na rua, 100 pessoas que saíam do restaurante italiano, 100 pessoas que saíram do restaurante chinês, ou 100 pessoas que entraram num talho? Vamos então ver. A linha A, 100 pessoas que passeavam na rua. Portanto, qual é a população estatística do nosso estudo? É o conjunto constituído por todas as pessoas da cidade. Portanto, são todas as pessoas da cidade. Como nós vimos, o inquérito de opinião abrange várias situações. Abrange pessoas que estão a sair do restaurante italiano, ou que estão a sair do restaurante chinês, ou que estão a entrar no talho, ou pessoas que estão a passear na rua. Para além destas pessoas, existem todas as outras que não estão nestas situações. Por exemplo, pessoas que estão em casa ou que estão a trabalhar, portanto, não estão em nenhuma destas situações. Portanto, a população estatística é constituída por todas essas pessoas. Agora vamos analisar a nossa amostra. Neste caso, a amostra que sugere é 100 pessoas que passeavam na rua. Portanto, será uma amostra adequada? Claro que é uma amostra adequada. É uma amostra adequada porquê? Porque o critério de seleção permite abranger todas as pessoas na cidade. Portanto, estas pessoas que andam na rua são pessoas que eventualmente vão entrar no talho, ou vão sair de um restaurante chinês ou de um restaurante italiano. Portanto, andam na rua, são pessoas que têm hábitos alimentares diferentes. Se nós fôssemos aqui a escolher pessoas que saíam de um restaurante italiano, é evidente que estas pessoas têm um hábito alimentar que é de comerem comida italiana, ou se saírem de um restaurante chinês, normalmente comem ou gostam de comida chinesa. Se vão entrar num talho é porque vão comer carne, não comem, normalmente ou só comem carne, ou comem carne e peixe, e portanto têm hábitos alimentares diferentes. Portanto, neste caso a amostra adequada é
é esta. Portanto, neste caso, a amostra adequada deverá ser constituída por 100 pessoas escolhidas aleatoriamente na cidade, eventualmente pessoas que andam na rua, e este critério permitirá abranger habitantes da cidade que gostam de comida chinesa, que gostam de comida italiana, que comem carne e outras que têm outras opções de alimentação. Portanto, esta é a nossa resposta. No entanto, vamos analisar todas as outras. A linha B, 100 pessoas que saíram do restaurante italiano. Portanto, neste caso, nós temos a população estatística, que é constituída por todas as pessoas da cidade, e a amostra será conjunto constituído por 100 pessoas que saíram do restaurante italiano. Será que é uma amostra adequada? Claro que não. A amostra não é adequada porque é constituída por 100 pessoas da cidade que em princípio gostam de comida italiana. Sendo assim, a amostra não é representativa porque não permite, no fundo, estender o inquérito ou abranger o inquérito a outras pessoas que têm outros hábitos alimentares. Por exemplo, pessoas que gostem de comida chinesa, gostem de carne e gostem de peixe, eventualmente de outro tipo de alimentação. A linha C, 100 pessoas que saíram do restaurante chinês, é a mesma coisa que o anterior. Portanto, restringe-se a opinião apenas a pessoas que saem do restaurante chinês, isto é, pessoas que gostam de comida chinesa. Portanto, não é uma amostra adequada. Portanto, não é representativa. A linha D, 100 pessoas que entraram no talho. Neste caso, a amostra é constituída por 100 pessoas que entraram num talho e, portanto, se entraram num talho, gostam de carne. Não é? Se gostam de carne, eventualmente poderão gostar apenas de carne ou não, ou carne e peixe. Não é? Portanto, estamos a restringir o tipo de alimentação a pessoas que gostam de carne e não estamos a ter em conta outras pessoas para ver o peso, no fundo, da distribuição do tipo de alimentação por todas as pessoas da cidade. Vamos então resolver o exercício número 3, está aqui localizado, e cujo enunciado é este. Considera as variáveis estatísticas registadas no quadro seguinte. Temos aqui 6 variáveis estatísticas: idade, música preferida, número de irmãos, desporto que pratica, cor de olhos e salário mensal. Quais das variáveis são do tipo qualitativo? Portanto, no fundo, depois de selecionar estas, temos aqui várias opções de resposta, vamos ver qual é que corresponde. Vamos começar pela primeira, pela idade. Portanto, a característica idade é medida numa escala quantitativa, apresentando valores numéricos que fazem um determinado sentido. Por exemplo, 31 anos é uma variável quantitativa contínua. Porquê é que não é discreta? Porque a idade não assume só valores inteiros, não é? Pode ser 31 anos e 2 meses. Portanto, a idade não é só representada em anos. Portanto, em anos, meses, dias, eventualmente horas até, não é? Pronto, mas de qualquer modo não assume valores inteiros, portanto são valores contínuos, portanto é uma variável quantitativa contínua, portanto não pode ser medida, mas não pode ser contada. A segunda é a música preferida. A característica música preferida não pode ser medida, portanto não pode ser medida nem pode ser contada, é uma variável estatística qualitativa, não é? Nominal porquê? Porque existem vários tipos de músicas, né? E não existe uma relação de ordem entre elas, portanto é nominal, portanto é uma variável qualitativa nominal. O número de irmãos é uma variável quantitativa discreta, porque assume valores inteiros, apenas valores inteiros. Um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, não existe 1,2 irmãos ou 1,5, não é? Portanto é uma variável quantitativa discreta, isto é, não pode ser medida, não é contínua, mas pode ser contada, isto é, tem valores inteiros. A quarta variável, temos o desporto que pratica. A característica de desporto que pratica não pode ser medida nem pode ser contada. Não pode ser medida nem pode ser contada. É uma variável qualitativa nominal. Portanto, apresenta várias categorias, consoante o tipo de desporto, não é? E não existe nenhuma ordenação entre eles. Portanto, é uma variável qualitativa nominal. Senão, se houvesse alguma relação de ordem, seria ordinal, não é? Quinta variável, cor de olhos. Portanto, a característica cor de olhos não pode ser medida nem pode ser contada. É uma categoria que apresenta diversas variantes ou modalidades sem qualquer ordenação entre elas. Portanto, é uma variável qualitativa nominal. Finalmente, o salário mensal
é uma variável quantitativa contínua. Porquê? Não pode ser contada, não assume só valores inteiros, mas pode ser medida numa escala. Não é? Por exemplo, 1205 euros e 30 cêntimos. Portanto, não existe, não é um número inteiro. Não é? Portanto, é uma variável quantitativa contínua. Resumindo, o que é que nós temos? Das variáveis que nós analisamos, quais são as qualitativas? São música preferida, desporto que pratica e cor de olhos. São as 3 variáveis qualitativas. As outras 3, isto é, a idade, o número de irmãos e o salário mensal, são variáveis quantitativas. Vamos então resolver o exercício número 4, que está localizado aqui na primeira página, ao fundo, do lado esquerdo, cujo enunciado é o seguinte. A tabela seguinte apresenta as percentagens de alunos que pertencem a cada um dos clubes da escola. Portanto, aqui existem vários clubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubes, não é? Se construirmos um gráfico circular para representar os dados da tabela, são valores percentuais, já, quais são, respectivamente, as amplitudes dos setores circulares correspondentes ao clube de teatro e ao clube inglês? Temos aqui vários conjuntos de opções, depois saberemos qual é que corresponde. Ora bem, para fazermos o gráfico circular, nós temos que determinar a relação, a amplitude unitária do setor circular. Isto é, nós temos que ver, por cada valor percentual, qual é a amplitude em graus do setor circular. Portanto, sabemos que 100%, que é a circunferência completa, corresponde a uma amplitude de 360 graus. 1% corresponderá a x. Isto é, x é igual a 1 vezes 360 dividido por 100, ou seja, 3,6 graus. Portanto, 1% corresponde a um setor circular de amplitude igual a 3,6 graus. Logo, a amplitude por percentagem unitária é de 3,6 graus por percentagem. Isto é, por cada valor percentual, o setor circular terá uma amplitude de 3,6 graus. Portanto, construindo uma tabela, nós sabemos que o Clube de Floresta tem 19%, o Clube de Música 10%, o Clube de Jornalismo 17%, de Ciências 16%, o Clube Europa 10%, o Clube de Teatro 15% e o Clube Inglês 13%. Isto totaliza 100%. Portanto, as amplitudes circulares dos respectivos setores circulares são a amplitude unitária, 3,6 graus por percentagem, vezes o valor percentual. Portanto, será 3,6 vezes 19, 3,6 vezes 10, 3,6 vezes 17 e assim por diante. Obtemos aqui as amplitudes em graus dos setores circulares. Podemos arredondar isto às unidades, para ser mais fácil em termos de construção do gráfico circular e, portanto, obtemos estas amplitudes. Nós aqui vemos aqui o gráfico, antes de analisar o gráfico circular, temos aqui o gráfico de barras, só para analisar, e verificamos a variação do valor percentual. Tem maior impacto o gráfico circular, né? Em termos de visualização, a gente repara perfeitamente a distribuição percentual por clube. Portanto, neste caso, o clube da Floresta, 19%, terá uma amplitude de 68 graus. Depois este a seguir, que é o da música, terá 36 e por aí adiante. O somatório destas amplitudes tem que dar os 360 graus, que é a amplitude da circunferência. Portanto, no nosso caso, a amplitude do Clube de Teatro e do Clube de Inglês é a resposta é a opção B. Isto é 54 graus e 46,8, ou arredondando 47. Né? Portanto, conforme nós queiramos. Aqui sem arredondamento e aqui com arredondamento. Vamos então resolver o exercício número 5 deste conjunto de exercícios de autoavaliação. O nosso conjunto, exercício 5, está aqui localizado na segunda página. Tem várias questões, 5 questões. Vamos analisar uma de cada vez. Portanto, considera os gráficos A e B. Portanto, o gráfico A é um gráfico circular que indica a cor preferida dos 24 alunos da turma. E o gráfico B identifica a idade dos indivíduos que frequentam aulas de natação de um ginásio. Portanto, vamos analisar, para não estar a ler isto tudo desde já, vamos analisar pergunta a pergunta. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: como se classificam as variáveis em estudo? Portanto, temos duas variáveis. A primeira variável, a cor preferida dos 24 alunos da turma, e a segunda variável, a idade dos indivíduos que frequentam as aulas de natação do ginásio. Portanto, podemos resumir, podemos dizer que a variável escusava de ser isto tudo, mas para ser bem definida é assim.
Aqui no fundo o que importa é a cor. A cor é uma variável estatística. E aqui a idade também é uma variável estatística. É cor de quê? Então pode-se definir que é a cor preferida dos 24 alunos da turma e a idade de quem? Dos alunos, dos indivíduos que frequentam as aulas de natação num ginásio. Portanto, vamos analisar as duas variáveis e vamos ver a cor preferida. Portanto, a característica cor preferida dos 24 alunos da turma A não pode ser medida, nem pode ser contada. É uma variável qualitativa, isto é, nominal. Assume várias categorias, isto é, várias designações, conforme a cor, e não existe nenhuma relação entre elas, de ordenação, em termos de ordenação. Portanto, é uma variável qualitativa nominal. A idade. A característica de idade dos indivíduos que frequentam as aulas de natação no ginásio é medida, é medida numa escala quantitativa, portanto não é contínua, não é discreta, isto é, não assume só valores inteiros, mas assume valores, neste caso pusemos um valor inteiro, mas pode assumir 31 anos, 2 meses, uma semana e não sei quantas horas, ou uns determinados dias e não sei quantas horas. Portanto, isto não é um número inteiro, a meia idade não é inteiro. Portanto, é uma variável quantitativa contínua. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? A nossa primeira variável, que é a cor, é uma variável qualitativa, e a segunda, a idade, é uma variável quantitativa. Portanto, a opção de resposta é a opção D. Vamos à segunda questão. Qual é a moda das idades dos indivíduos que frequentam as aulas de natação do ginásio? Temos aqui várias opções de resposta. Convém recordar o que é a moda. A moda de um conjunto de dados é a categoria ou classe com maior frequência absoluta. Portanto, aqui quais são as categorias? As categorias são estas: 16, 17, 18 e 19. Essas são as idades, né? Para analisar, no fundo, a moda de um conjunto de dados, convém nós termos uma sequência de raciocínio. Começamos por recordar o tipo de variável. A variável estatística, neste caso, idade dos indivíduos que frequentam as aulas de natação do ginásio, é uma variável quantitativa contínua. Não é? Já vimos isto. Depois, no nosso caso, como é que está apresentada a variável estatística? Quais são os valores que ela assume? São idades, 16, 17, 18 e 19. Né? São várias categorias. Assume apenas 4 categorias. Qual é a categoria, das 4 categorias, qual é a categoria que assume, que tem maior frequência absoluta? Isto é, que aparece mais vezes na pesquisa. É exatamente a categoria 17, que aparece 16 vezes. Não é assim? Portanto, a moda é exatamente 17. É classe ou categoria com maior frequência absoluta. Vamos analisar o tipo de respostas e rebater, no fundo, em termos teóricos. 16 o que é? Portanto, 16 não é moda. A categoria 16 é a categoria com a segunda maior frequência absoluta. Neste caso tem 13. Qual é que tem a maior frequência absoluta? É a categoria 17. Qual é que tem a maior frequência absoluta a seguir a esta? É a categoria 16, que tem uma frequência absoluta de 13. Portanto, 16 é uma categoria, não é moda. Amarelo. O que é amarelo? No gráfico de barras, as cores caracterizam a representação das categorias e não tem nada a ver com a moda. Né? Isto é a representação em termos de gráfico de barras. O 18 e 19. As categorias 18 e 19 têm as mesmas frequências absolutas, cujo valor é 6, e é a menor de todas as frequências absolutas em termos de dados. Portanto, também não é moda. No nosso caso, a moda, como já vimos, é 17. A terceira questão é: se pretendemos calcular a média do conjunto de dados, temos aqui dois conjuntos de dados, podemos fazê-lo apenas para os dados do gráfico A, apenas para os dados do gráfico B, podemos fazer para ambos os gráficos ou não podemos fazer para nenhum deles. Qual é a opção de resposta? Portanto, para calcularmos a média, nós temos que associar ao tipo de variável que nós estamos a tratar. No nosso primeiro caso, no gráfico A, a variável é qualitativa nominal, não é? Como nós já vimos, a cor é uma variável qualitativa nominal. Portanto, quando a variável estatística não é numérica, que é o caso, é qualitativa, não se pode calcular a média. Não é? Estamos a ver aqui, a variável estatística assume 4 categorias, não é? Que são cores, neste caso. Não é? Aqui está um valor percentual, não tem nada a ver com a categoria. Quais são as categorias? É vermelho, amarelo, verde e azul. Estamos a falar de cores, a variável estatística é cores. Portanto, se quiséssemos calcular o valor, a média deste conjunto de dados, íamos calcular a média entre o azul, o vermelho, o amarelo e o verde. Qual é a média destas palavras? Não tem significado. Portanto, não existe média quando estamos a falar de uma variável estatística qualitativa. No gráfico B,
já temos uma variável quantitativa. Neste caso já podemos falar de média. Não é? E qual é a média? A média será quantos alunos e dados os indivíduos que frequentam as aulas de natação no ginásio. Temos 13 indivíduos com 16 anos, cá, 16 anos vezes 13, depois temos 17 vezes quantos indivíduos? 16, depois temos 18 anos vezes quantos indivíduos? 6, mais 19 anos quantos indivíduos? 6. Somando isto tudo e dividindo por 41, que é a soma de 13 mais 16 mais 6 mais 6, dá 702 dividido por 41, ou seja, dá 17,1. Nós estamos a pedir a média do conjunto de dados, por isso é que não leva aqui anos. Se fosse a média do conjunto, a média de idades dos indivíduos que frequentam as aulas de natação, então seria o mesmo valor absoluto, isto é 17,1, e a seguir apareceriam anos. Estamos a pedir a média das idades dos indivíduos. Aqui nós estamos a pedir a média do conjunto de dados, que é diferente, não é? Portanto não tem unidades. Quarta questão, qual é o valor da amplitude do conjunto de dados representado no gráfico B? Temos aqui várias opções de resposta. Convém recordar o que é amplitude. A amplitude de um conjunto de dados numéricos é a diferença entre o máximo e o mínimo desse conjunto de dados. E, portanto, no nosso caso, nós temos as categorias que assumem 4 valores, 16, 17, 18 e 19. Portanto, no nosso caso, a variável estatística é uma variável quantitativa contínua, não é? Que assume, neste caso, valores inteiros, porque uma questão de simplificação, 16, 17, 18, 19 anos de idades, mas qual é o máximo, qual é a maior idade que a variável pode assumir? É 19. E qual é o valor mínimo que a variável assume? É 16. Portanto, qual é a amplitude? É a diferença entre o valor máximo que a variável assume, que é 19, menos o valor mínimo, que é 16. 19 menos 16 dá 3. Portanto, não tem idades porquê? Porque é-nos pedido apenas a amplitude do conjunto de dados. Se nos fosse pedido a amplitude de idades dos indivíduos que frequentam as aulas de natação do ginásio, então nessa altura seriam 19 menos 6, seriam 3 anos. Então seriam 19 anos menos 16 anos. Como estamos a falar em termos de dados, é só 19 menos 16. Vamos analisar as outras opções de resposta e vamos ver e justificar porquê. No caso da linha A, 19 não é amplitude, 19 não é amplitude, é a maior idade que a variável estatística assume. 16 também não é amplitude, é a menor idade que a variável estatística assume, portanto maior e esta é menor. 10 é a diferença entre a maior frequência absoluta das categorias e a menor frequência absoluta das categorias, portanto a maior frequência corresponde à categoria 17 com o valor 16 e a menor frequência corresponde às categorias 18 e 19 com o valor 6. Portanto, 16 menos 6 daria 10. Portanto, 10 é a diferença entre a maior frequência absoluta das categorias e a menor frequência absoluta das categorias. Não tem nada a ver com a amplitude. Efetivamente, a amplitude é 3. É 19 menos 16 dá 3. Vamos ver a quinta questão. Para quantos alunos da turma A a cor preferida é o amarelo? Nós temos aqui no gráfico circular as percentagens da preferência de cores. A cor amarela, por exemplo, 12,5%. Mas 12,5% de quanto? De 24. O total de alunos é 24. Portanto, podemos construir uma tabela com a cor preferida, vermelho, amarelo, verde e azul. Sabemos os valores percentuais, que são dados, 25, 12,5, 12,5 e 50. E depois podemos calcular, e sabemos o total de alunos, que é 24, portanto podemos corresponder, se 24 corresponde a 100%, 25 corresponde a X, neste caso a 6, não é assim? Portanto, para 12,5 é 3 e para 50 é 12. O somatório tem que estar aos 24, cá está 6 e 3, 9, 12, 12, 12, 24. Aqui também dá 100%. A amplitude do setor circular, unitária do setor circular, nós já vimos, é de 15 graus por aluno, não é? Portanto, 24 alunos corresponde a 360 graus, não é? 24 alunos corresponde a 360 graus. Portanto, 6 alunos corresponderá a X. Neste caso, 6 alunos corresponde a 90 graus, que é um quarto, não é? Depois, 3 alunos é 45 graus e 12 alunos é metade, é 50%, neste caso é 180 graus. Vemos aqui o mesmo gráfico circular, não em percentual, mas indicando o número de alunos por preferência de cor.
Neste caso, 25% dos 24 alunos corresponde a 6 alunos, 12,5% corresponde a 3 alunos para cada uma dessas cores e 50% de 24 dá 12 alunos para a cor azul. Aqui vemos o gráfico de barras, sobre uma questão de visualização. Não há dúvida que o gráfico circular tem maior impacto em termos de distinguir qual é a cor preferida, não é? Embora aqui possamos também ver a cor preferida é o azul, não é? Vamos ver o tipo de resposta e justificar porque é que as outras linhas não são as correspondentes. Neste caso, 12,5 o que é? 12,5 é a percentagem dos alunos da turma A que têm como cor preferida o amarelo e o verde. Portanto, não é a opção de resposta. B igual a 12. B igual a 12 é a quantidade de alunos da turma A que têm como cor preferida o azul. C igual a 6, o que é? É a quantidade de alunos da turma A que têm como cor preferida a cor vermelha. A opção de resposta é 3, não é? 3 é o número de alunos cuja cor preferida é amarelo. E que também, neste caso, é igual à cor preferida verde. Vamos finalmente ver a última questão da autoavaliação, exercício número 6, está localizado aqui na parte final, cujo enunciado é o seguinte: o gráfico circular mostra a produção de uma área agrícola. Qual é o valor da percentagem da produção correspondente ao alho? Portanto, o gráfico circular não nos dá o valor percentual da produção, mas dá-nos a amplitude do setor circular. Claro que nós sabemos que a amplitude da circunferência é 360 graus, portanto conseguimos determinar qual é a amplitude do setor circular relativo ao alho. E depois sabemos que 100%, que é a produção total, corresponde a uma amplitude total da circunferência de 360 graus. A esta amplitude do setor circular corresponderá a uma determinada percentagem. Vamos analisar então. Nós sabemos que a amplitude do alho será a amplitude da circunferência menos a soma das outras amplitudes, isto é, 360 graus, menos o quê? A amplitude do arroz, que é 360, menos a amplitude da batata, que é 80 graus, menos a amplitude do feijão, que é 48. Isto dá-nos a amplitude do alho igual a 72 graus, isto é, este setor circular tem de amplitude 72 graus. Nós sabemos que a produção total, que neste caso é em graus, 360 graus da circunferência corresponde a 100% da produção. Portanto, a 72%, quanto é que corresponderá? Portanto, temos uma proporção de 72 graus para 360 e multiplicar por 100. Portanto, temos 20%. Esta é uma regra 3 simples. A 360 graus corresponde 100%. A 72 graus corresponde x. X é igual a quê? 72 vezes 100 é dividido por 360, ou seja, 20%. Portanto, 20% é a produção relativa ao alho, em termos globais, não é? Portanto, 100% da produção, 20% é de alho. Em termos de amplitude do setor circular, este 20% corresponde a 72 graus, que é exatamente 20% dos 360 graus. Fizemos a conta, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 72 graus.